Após novo depoimento no Supremo Tribunal Federal, o ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, Mauro Cid, voltou a ser preso nessa semana. As repercussões agora de Brasília com Bruno Pinheiro. O mandado de prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ao fim de audiência na qual o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro confirmou os termos da delação fechada com a Polícia Federal. Antes de ser detido, Cid foi ouvido pelo desembargador Ayrton Vieira, que atua no gabinete de Moraes no STF. Ele foi ouvido por cerca de 30 minutos. Cid foi chamado à corte horas após a divulgação de áudios pela revista Veja, em que critica a forma como a PF e Moraes conduziram os depoimentos da colaboração fechada com a Polícia Federal. Nas mensagens, Mauro Cid diz que foi forçado a falar sobre fatos que não teriam acontecido ou dos quais ele não teria conhecimento. Após a audiência, Moraes determinou a prisão do tenente-coronel por suspeita de obstrução de justiça. E segundo integrantes da Polícia Federal, o tenente-coronel feriu o acordo de confidencialidade da colaboração firmada e, por isso, foi considerado descumprimento de uma medida cautelar. Investigadores avaliam que a ação foi para tentar atrapalhar a apuração, o que leva à acusação de obstrução de justiça. Cid chegou a passar mal ao ser informado da nova prisão. O advogado do ex-ajudante de ordens, César Bittencourt, não quis conversar com a imprensa. Em nota, a defesa afirmou que as gravações parecem ser clandestinas e que as falas foram feitas em um contexto de desabafo, na qual relata o difícil momento e a angústia pessoal, familiar e profissional que o tenente-coronel está vivendo. Além da prisão, a Polícia Federal também cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Cid, em Brasília. Após passar por exames no IML, Cid foi levado por um comboio do Exército até uma prisão militar no setor militar urbano de Brasília. Cid está preso em uma cela de 20 metros quadrados. A prisão de Cid gerou reações no mundo político e principalmente na oposição. Em uma rede social, o senador Eduardo Girão escreveu: numa semana em que o diretor da PF vai ao Senado Federal e revela que dezenas de milhares de pessoas são monitoradas por suas opiniões políticas e diante do áudio do senhor Mauro Cid, um grupo de senadores vai propor uma CPI para investigar as acusações de crimes nas apurações do STF a cargo da Polícia Federal. Já o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga, vai apresentar requerimento de audiência pública para ouvir juristas e outros especialistas, inclusive os delegados da Polícia Federal participante dos procedimentos, sobre como ocorre na prática esses acordos de delação. Segundo ele, a ideia, se for o caso, é propor o aperfeiçoamento do Instituto. Bom, e para falar mais sobre a situação de Mauro Cid, as investigações, nós temos agora um convidado aqui no Jornal Jovem Pan, o advogado Celso Vilardi, mestre em Direito Processual Penal e professor de Direito da FGV. Tudo bem, professor? Muito bom rever o senhor aqui. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Tiago, boa noite a você e a todos. Obrigado. Professor, a grande discussão é se a delação premiada dele pode ser mantida, pode ser anulada. O que o senhor acha que pode acontecer a partir de agora com o vazamento, inclusive, desses áudios, né? E que muito se fala que ele pode ter feito obstrução de justiça. O que pode acontecer? Quais são os próximos passos desse caso, professor? Bom, em primeiro lugar, eu sinceramente não vejo obstrução de justiça. O que eu vejo, na verdade, é a possibilidade clara de rescisão do acordo de colaboração. Pelo que foi divulgado, parece ter dois problemas que ocorreram com o vazamento dessas gravações. Em primeiro lugar, a quebra da confidencialidade, que ele estava, na verdade, narrando o depoimento dele, e nós sabemos que parte desse depoimento continua ainda em caráter confidencial. Em segundo lugar, e principalmente,
ele disse nos áudios que não teve espontaneidade, que ele, na verdade, estava assinando um depoimento que estava preparado por um roteiro feito pelas autoridades. Ou seja, ele diz que mentiu, né? Então, se ele diz que mentiu, a tendência é que exista uma rescisão do contrato de colaboração. Na verdade, seria uma resolução, o termo mais adequado. Ele, na verdade, mas isso vai ter que ter um contraditório. O próximo passo é que ele deve ser intimado, agora não mais pelo ministro Alexandre de Moraes, mas sim pela própria Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Vai se estabelecer um contraditório, ele vai dizer o que ele quis, o que significam essas fitas, o que essas gravações, e aí, efetivamente, vai se tomar uma decisão a respeito da eventual rescisão. De qualquer forma, doutor Celso, ele voltou a ser preso. O senhor acha que essa previsão deve se manter ou, claro, a defesa dele vai conseguir de novo soltá-lo, como já aconteceu das outras vezes? Tudo é possível, né, Thiago? Mas indica, o que na verdade, o quadro indica é a manutenção de uma prisão, né? Não se verifica uma liberdade, porque, pelo que eu entendi, a prisão se deu em função do descumprimento de medidas cautelares, que tem mais um fato grave, que não tem a ver com a questão de falar a verdade ou não, que é a questão de que ele não identifica a pessoa com quem ele estava falando. E há uma proibição específica de falar com os demais investigados, principalmente sobre a delação. Sobre a delação ele não poderia falar com ninguém, máxime com pessoas investigadas. Agora, o quadro como um todo é muito grave, porque nós não podemos esquecer que teve gente que foi presa, teve busca e apreensão, com base nas palavras dele e nas coisas que ele entregou. Então, quando se verifica uma pessoa dizendo, olha, na verdade eu assinei um roteiro, então ele mentiu, essa mentira provocou consequências. Tem gente na cadeia, tem gente que foi presa, tem gente que teve medida de busca e apreensão, tem gente que pode ser processada criminalmente. É tudo muito grave quando se trata de uma colaboração que agora se diz falsa. Doutor Celso Vilardi, eu vou chamar agora o professor Vladimir Feijó, que está comentando as notícias do dia nesse sábado aqui conosco. Professor Vladimir, a sua pergunta. Obrigado, Thiago. Doutor Celso, boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal da Jovem Pan. O senhor explicou muito bem que a lei de colaboração premiada estabelece bem no artigo 3C, parágrafo 3º, que ela deve ser proposta pelo acusado, né? E não necessariamente assinar algo que veio do Ministério Público ou da Polícia Federal. Esse é um caso de repercussão nacional, já que é um grande esquema de investigação continuada dentro do Supremo Tribunal Federal por um caso anterior a este, né, que não envolve necessariamente essa circunstância. A mácula específica pós-fato já foi bem estabelecido pelo senhor. Mas e as questões do próprio foro, do Supremo estar discutindo esses intermináveis casos, uns conectados aos outros? Como que a figura do Mauro Cid preso pode impactar nessas discussões? Não, eu acho que existe uma crítica, e eu parcialmente concordo com ela, que a competência do Supremo, a mim me parece um pouco alargada para julgar tantas pessoas que não possuem foro por prerrogativa de função. Houve, em função dos acontecimentos do final do ano de 8 de janeiro, uma mudança do posicionamento da Corte Suprema, que, na verdade, tinha um entendimento muito mais restritivo em relação à questão do foro por prerrogativa de função. Ou seja, julgava um número menor de pessoas no Supremo e devolvia às instâncias inferiores um número maior de pessoas. Claramente, a Corte mudou essa posição e eu tenho, ao longo dos meus posicionamentos, até feito uma crítica parcial a isso. Não sou adepto da crítica total, porque em alguns casos me parece que há uma conexão, mas outros me parece que não há. Agora, nesse caso da delação, eu acho que já estava no Supremo, foi homologado pelo Supremo um acordo feito com a Polícia Federal, com a participação da Procuradoria-Geral da República, e deve permanecer no Supremo e, portanto, o julgamento a respeito de uma eventual rescisão será, pelo que eu entendo, feito pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Celso, uma informação que nós temos é que no depoimento desta sexta-feira, Mauro Cid reafirmou o que disse na delação premiada, ou seja, ele reafirmou tudo o que tinha já colocado nessa delação. O que isso representa? Se ele garante o que ele falou, dizendo que tudo o que ele falou é verdadeiro,
para que isso possa lhe ajudar nesse processo. Como é que aí fica essa situação, doutor? Olha, como eu costumo dizer, quando nós falamos de um delator, em primeiro lugar nós estamos falando de um criminoso confesso, não é isso? Ele está confessando um crime, ele está efetivamente admitindo um crime e ele está, na verdade, fazendo revelações a respeito de uma organização criminosa a qual ele pertence. Essa delação, essa colaboração, essa fala, ela já é vista com reservas. Por isso que a jurisprudência é unânime em dizer que não é uma prova, é um meio de prova. Porque a palavra tem um interesse, que é obter um prêmio, né? O prêmio que é o prêmio da colaboração, por isso que chamamos de colaboração premiada. Agora, quando você tem um colaborador, você já tem uma reserva. Quando você tem uma pessoa que diz uma coisa, depois disse que não disse, depois volta a dizer que estava correto, o que eu entendo é que as pessoas por ele acusadas saíram ganhando muito, inclusive a defesa do ex-presidente Bolsonaro, porque não parece ser um colaborador digno de confiança. Se vai haver rescisão ou não vai depender de um julgamento, mas em termos de julgamento da causa, ele não me parece uma pessoa digna de confiança para se estabelecer condenações com base na palavra dele. Se os elementos que ele entregou são suficientes ou não para uma condenação, isso é uma outra conversa. Mas a palavra dele me parece bastante comprometida, independentemente do destino da sua colaboração. Mais uma pergunta, professor Vladimir? Doutor Celso, a gente ouviu um pouco antes da sua entrada, parlamentar comentando que deseja ouvir delegados para aprimorar o processo de colaboração premiada. O interesse também seria do Ministério Público e da sociedade brasileira. De fato, essa lei precisa de revisão diante de tudo o que aconteceu no grande esquema da Lava Jato e o que a gente tem acompanhado agora, nesse caso do Mauro Cid? Olha, sinceramente, eu acho que isso faz parte da política, né? Essas críticas, esses movimentos, levar todo mundo lá para o Congresso para ouvir, mas no caso específico, a legislação é mais do que suficiente. Você veja o seguinte, ele prestou depoimento na Polícia Federal, na presença de advogados, assinou um acordo de colaboração com o advogado. A lei determina exatamente, na lei que você acaba de citar, que é a lei das organizações criminosas, determina que o juiz, que no caso o ministro Supremo, o chame, quando da assinatura, para perguntar se houve espontaneidade. Se ele foi obrigado a falar alguma coisa ou se ele falou exatamente o que ele queria. Ele deve ter ido nessa audiência, disse que falou o que queria. Agora, ele diz que assinou um roteiro. Isso não é um problema da lei. Isso é um problema, no meu modo de ver, dele. Não há o que melhorar. O que mais você pode fazer para obter uma colaboração, se a lei, além do contato com os investigadores, presença de advogado, ainda um juiz pergunta, o senhor foi pressionado? O senhor foi, de alguma forma, o senhor se sentiu pressionado a fazer esse acordo? O senhor fez por livre e espontânea vontade? Fiz de livre e espontânea vontade. Aí grava um áudio como esse, fala palavras como essa. O problema não é da lei. O problema aí, claramente, me parece do colaborador. Doutor Celso, durante a Operação Lava Jato, a gente se falou muitas vezes aqui na Jovem Pan e recentemente, né, com o fim da Lava Jato e a Lava Jato completando 10 anos agora, se falou muito sobre a credibilidade dessas delações premiadas. Sobre a prisão de Mauro Cid, o caso envolvendo o ex-ajudante de ordens, a discussão que nós, inclusive, acompanhamos quando houve a divulgação daquela reunião ministerial, o vídeo com aquela reunião ministerial, é de que, nesse caso, os investigadores estariam tomando cuidado para que não acontecesse agora o mesmo que aconteceu com a Operação Lava Jato. O senhor tem condições de fazer uma comparação como essa? Será que no caso dessa investigação a coisa está mais amarrada do que era no tempo da Lava Jato ou não? Não, eu acho que, de um modo geral, com a mudança da legislação, com o aperfeiçoamento da própria jurisprudência, a situação melhorou muito depois da Lava Jato, né? Já existia delação premiada, mas na Lava Jato nós tivemos delações em série e, na verdade, ainda não tinha uma maturidade para se lidar com elas, e elas foram alvo de muitas críticas, mas houve um aperfeiçoamento. Hoje nós temos uma legislação melhor. É o que eu estava dizendo, Thiago. Eu não vejo hoje uma pessoa que faz uma colaboração premiada com um advogado numa decisão, revela espontaneidade. O problema ainda não está na lei. Agora, nós não podemos perder de vista que quando nós estamos falando em colaborador, eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento com relação ao Mauro Cid, nós estamos falando de pessoas que admitem a prática de crime. E a pessoa que admite a prática de crime, admite por quê?
para conseguir um prêmio, para conseguir liberdade, para não ir para a prisão. Então, a delação, ela nunca pode ser vista isoladamente como uma prova. Ela tem que ser vista com reserva, com desconfiança. Precisa saber o que ele traz, se confirma as palavras dele, se ele traz algum documento, fitas, etc., gravações. E essas coisas têm que ser analisadas num conjunto. O que se nota aqui é realmente um delator absolutamente que está variando de posições. Fala uma coisa para a polícia, para o interlocutor diz que não falou. Então, o que acontece aqui é que existem vários casos de delatores que perdem a credibilidade porque mentem. Esse é mais um caso, só que ele é um caso famoso, por isso está tendo essa repercussão. Mas não é uma grande novidade no sistema. Temos mais um tempinho, professor Vladimir, mais uma pergunta, por favor. Claro, só complementando a sua pergunta, Thiago, e respondendo um pouco também o que o doutor Celso disse, o caso da Lava Jato, boa parte das colaborações dependia inclusive da devolução do dinheiro furtado, que não é o caso do Mauro Cid. Então a gente ainda tem esse grande diferencial que outros queriam não só a liberdade, mas também, de alguma forma, recompor verbas perdidas. Mas, doutor Celso, no caso do Mauro Cid, essa imagem geral de ajudante de ordem da presidência, um cargo importante, tendo sido selecionado inclusive das Forças Armadas, não mina as instituições como um todo, independente de quem é a pessoa em si, como o senhor chamou a atenção, a boa-fé, né, dessa figura não mancha a história da República como um todo? Olha, na verdade, assim, eu não diria que mancha a história da República como um todo. Eu acho que é um fato grave. Eu acho que, na verdade, existe um prejuízo para as pessoas que foram por ele acusadas, não é? Que, na verdade, não volta nem... mesmo que a delação dele seja rescindida, o que ele falou produziu efeitos jurídicos, efeitos graves, com medidas cautelares. Então, eu acho que existe um prejuízo para quem suportou isso. Mas eu não acho que isso seja um problema institucional. Como eu disse, delatores mentindo, a separação que deve ser feita pela autoridade, pelos investigadores, do joio e do trigo em relação aos interesses de um delator que está assumindo crimes, isso acontece em todo caso. O que aconteceu aqui, na verdade, a não ser que tenha havido alguma coisa que ele tenha sido forçado, que eu pessoalmente não acredito, porque estava acompanhado por um ótimo advogado, porque teve uma audiência no Supremo. Mas seja como for, nós temos que aguardar um pouco agora esse procedimento de rescisão, para ouvir o contraditório, as duas partes e o que efetivamente será decidido. Doutor Celso Vilardi, mestre em Direito Processual Penal, professor de Direito da FGV. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan. Um excelente fim de semana, voltaremos a nos falar sempre. Um abração. Boa noite, obrigado.